Olá, irmãos. Bom dia a todos. Que todos estejam na graça de Deus, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Desejo tudo de bom para cada irmão, cada irmã, a cada vida que aqui entrar para acompanhar essa leitura bíblica e aqueles também que ainda não entraram. Amém? Que Deus possa abençoar e possa fazer com que esse canal cresça e que eu possa levar mais e mais essa leitura aos que necessitam conhecer a palavra de Deus. Amém? Hoje eu vou dar continuidade, irmãos, no livro de 2 Crônicas. Hoje nós iremos para o capítulo 33, que fala sobre Manassés reina sobre Judá. Amém? Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor havia lançado diante dos filhos de Israel. Porque ele reedificou os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, e levantou altares aos Baalins, e fez bosques, e adorou todo o exército dos céus. E ele serviu e edificou também altares da casa do qual havia falado o Senhor: em Jerusalém estará o meu nome perpetuamente. Edificou deste modo altares a todo o exército dos céus nos 2 adros da casa do Senhor, e fez passar seus filhos pelo fogo no vale dos filhos de Enom. Sacrifício humano novamente, irmãos. E fez passar os filhos, Usou de adivinhações de agouros e consultou adivinhos e os astrólogos e os espíritos familiares. E fez tantos males aos olhos do Senhor que o provocou a ira. E além disso, por uma imagem de escultura de fundição que ele mesmo fez, a casa de Deus, na qual havia Deus falado a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, o qual eu escolhi sobre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que eu entreguei aos vossos pais, contanto que guardem e façam todas as coisas que eu vos tenho ordenado, conforme toda a lei e estatutos e regulamentos dados pela mão de Moisés. Fez, pois, Manassés desviar-se Judá e os moradores de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior que as nações que o Senhor destruiu diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés, ao seu povo, mas ele não deram ouvidos. O cativeiro babilônico de Manassés e a restauração. E então o Senhor trouxe contra eles os generais do exército do rei da Assíria, os quais aprisionaram com grilhões Manassés e, amarrando-o com cadeias, levaram-no para a Babilônia. Mas logo que veio sobre ele a angústia, orou ao Senhor seu Deus, humilhado grandemente na presença de Deus e seus pais. E tendo orado a Deus, foi atendido, porque ele ouviu a sua oração e tornou a trazê-lo para Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Não poderia haver uma ilustração mais formosa da misericórdia e da graça de Deus estendidas a Manassés do que esta. A grande lição aprendida aqui é que o Senhor fez isso com este rei, que fez mais mal em Judá do que qualquer outro rei antes dele. Ele pôde fazer isso porque qualquer um há somente 2 requisitos: humilhar-se a si mesmo e orar a Deus. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidental de Gion, no vale, à entrada da porta do peixe, e cercou Ofel. E o elevou muito alto, e pôs também capitães de exércitos em todas as cidades fortes de Judá. O avivamento sobre o governo de Manassés. E depois disso tirou os deuses estranhos, os ídolos da casa do Senhor, e todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Reparou em seguida o altar do Senhor,
e sacrificou sobre ele sacrifícios de ofertas de paz e ofertas de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas o povo ainda sacrificava nos lugares altos, embora somente o Senhor seu Deus. O restante dos atos de Manassés e a sua oração em Deus e as palavras dos viventes que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel, eis que tudo está escrito nos Atos dos Reis de Israel. A sua oração também é como Deus se aplacou para com ele, e todos os seus pecados e a sua prevaricação, os lugares onde edificou os altos e tinha poços, postes e ídolos, antes que se humilhasse, eis que essas coisas estão escritas no livro dos videntes. A morte de Manassés. Manassés dormiu com os seus pais, o sepultaram em sua casa e reinou em seu lugar Amon, seu filho. O reinado de Amon sobre Judá. Na idade de 22 anos, Amon, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque a todos os ídolos que o seu pai Manassés havia feito, Amon sacrificou e serviu. Mas nunca se humilhou diante do Senhor como Manassés seu pai havia se humilhado. Antes, Amon multiplicou o seu pecado. A morte de Amon, irmãos. Os seus servos fizeram conspiração contra ele e o mataram em sua casa. Mas o povo da terra feriu todos os que tinham conspirado contra o rei Amon. E o povo da terra pôs por rei em seu lugar Josias, seu filho. Capítulo 34. Josias reina sobre Judá. Era Josias da idade de 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Este fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem apartar nem para a direita nem para a esquerda. Que declaração, irmãos! Muito boa, né? Josias seria um dos mais piedosos reis, e assim o sol começa a raiar sobre Judá. As reformas de Josias. Aos 8 anos do seu reinado, sendo ainda jovem, tinha 16. Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E aos 12 anos do seu reinado, com 20 anos, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos bosques, das esculturas, das imagens de fundição. Derrubaram diante dele os altares de Baalaíns e fez em pedaços as imagens do sol que estavam postas em cima deles. Despedaçou também os bosques e as esculturas e as estátuas de fundição e as esmiuçou. E pulverizou o pó sobre os sepulcros dos que as tinham sacrificado. E além disso, queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. Do mesmo modo fez nas cidades de Manassés, Efraim e Simeão, até em Naphtali, com os seus lugares assolados ao redor. E quando tinha derrubado os altares e os bosques, e quebrado e esmiuçado as escrituras, e destruído todos os ídolos e toda a terra de Israel, retornou então para Jerusalém. E no 18º ano do seu reinado, depois de ter purificado a terra e a casa, enviou a Zafá, filho de Azalias, e a Maacéias, a governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o crônicas, para que reparassem a casa do Senhor seu Deus. Os quais vieram a Ilquias, o sumo sacerdote, e deram a dinheiro que tinha sido trazido à casa do Senhor, que os levitas que guardavam a porta tinham escolhido na mão de Manassés e de Efraim, e de todo o restante de Israel, e de todo Judá, Benjamim, e também dos habitantes de Jerusalém. E eles entregaram nas mãos dos que faziam a obra, que eram os encarregados da casa do Senhor, os quais o davam aos que faziam
a obra e trabalhavam na casa do Senhor para reparar e restaurar o templo. E deram-nos desde modo aos oficiais e pedreiros para que comprassem pedras lavradas e madeiras para junturas, para o estaboamento das casas, e quais os reis de Judá tinham destruído. E estes homens procediam com fidelidade na obra, e eram seus governadores Jaate, Obadias, levitas dos filhos de Merari, e Zacarias, Mesulão, dos filhos de Coate, para que adiantassem a obra, e dos levitas todos eram entendidos em instrumentos de música. Também estavam sobre os carregadores e eram dirigentes dos que ocupavam em qualquer classe de obra, e dentre os levitas havia escribas, governadores e porteiros. O livro da lei é descoberto. Ao tirar o dinheiro que tinha sido introduzido na casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Irmãos, sem dúvida, este era o livro original da lei, o Pentateuco, o qual a realidade foi escrito pelo próprio Moisés. No hebraico, a tradução literal teria o texto da lei de Deus, sempre vivo, escrito pela mão de Moisés. Os rolos de pergaminhos tinham quase 850 anos, eles tinham sido escondidos no templo e foram descobertos por acaso por Ilquias, no sumo sacerdote. Quando seu Deus contra Ilquias disse a Safã e o escrivão: eu achei o livro da lei do Senhor, e Ilquias deu o livro a Safã, e levou o rei e lhe prestou contas, dizendo: teus servos cumpriram tudo o que foi lhes encomendado, e reuniram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram na mão dos superintendentes, nas mãos do que faziam as obras. E além disso, declarou Safã, o escrivão, ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e o leu Safã diante do rei. E logo que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes, e ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Zafã, e Abdon, filho de Mica, e Zafã, os escrivão, e a Asaías, filho do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelos restantes de Israel e de Judá a respeito das palavras do livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que tem caído sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo o que está escrito neste livro. Então Ilquias e os que o rei enviou foram a Uda, a profetisa, mulher de Salum, filho de Docate, filho de Arás, guarda das vestimentas, a qual morava em Jerusalém na casa da doutrina. E lhe disseram a esse respeito. E ela lhes respondeu: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que eu trarei mal sobre este lugar e sobre os moradores dele todas as maldições que estão escritas no livro de Herã, que leram diante do rei de Judá. Porquanto me deixaram e sacrificaram a deuses estranhos, provocando minha ira em todas as obras das suas mãos. Portanto, meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, Josias, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto à palavra do livro, as quais ouvistes. Porquanto teu coração se enterneceu e se humilhaste diante de Deus para ouvir as suas palavras contra este lugar, e seus moradores que se humilhaste diante de mim, rasgaste as suas vestes, choraste na minha presença, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que eu te escolherei como teus pais, e serás escolhido em teus sepulcros em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que eu trarei sobre este lugar e sobre os moradores dele. Eles comunicaram ao rei esta resposta. Irmãos, pela declaração feita pelo Senhor contra Judá, as reformas de Josias simplesmente adiaram o juízo que viria. Este não podia ser detido para sempre. Como vemos, o Senhor disse ao monarca que isso não aconteceria durante a vida deste. A morte de Josias seria em paz quanto a esses julgamentos.
acho que o livro, né, irmãos, esse livro não deveria ter sido lido, né? A lei ali da aliança renovada. Então o rei enviou, ajuntou todos os anciões a Judá e de Jerusalém. Subiu o rei à casa do Senhor e com ele os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e também os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior ao menor. E leu ele aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. Foi lido pelos sacerdotes. E estando o rei em pé, em lugar da aliança, diante do Senhor, de seguirem ao Senhor e de guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a tua alma, para porem em prática a palavra do pacto, e estavam escritas naquele livro. E fez com que se obrigassem a isso todos os que estavam em Jerusalém e Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus dos seus pais. E tirou Josias todas as abominações, das terras que pertenciam aos filhos de Israel, e fez com que todos os que achavam que Israel servisse ao Senhor seu Deus, e não as servisse não se desviaram de seguir o Senhor Deus dos seus pais em todo o tempo que ele viveu. Todo verdadeiro avivamento, sempre sem exceção, está apoiado sobre a palavra de Deus. A Bíblia é a única verdade revelada ao mundo, e de fato sempre foi assim. Não há sequer um problema espiritual que não seja tratado da palavra de Deus. Não há sequer uma dificuldade para o qual ele não tenha uma solução. Não há nenhuma questão que não seja respondida, não há nenhuma vida que o Deus que é mencionado nas páginas das Escrituras não possa mudar. Não há nenhum coração quebrantado que as suas palavras não possam curar. Não há nenhuma escuridão que a sua luz não possa dissipar. Não há nenhum pecado que o sangue de Jesus mencionado nessas páginas não possa lavar e tirar. Irmãos, nós vemos aqui que a fidelidade, a sinceridade e o amor verdadeiro a Deus, a palavra de Deus, faz com que Deus tenha misericórdia de nossas almas e nos perdoa, nos salva, nos cura, nos liberta e nos renova, irmãos. Irmãos, a todo momento nessa leitura bíblica eu percebo o quanto Deus fala conosco. Eu sei que nós vivemos num mundo hoje, irmãos, cheio de desavenças, cheios de altos e baixos, muitas maldades humanas. Só que nós temos que colocarmos a nossa fé diante de Deus, a nossa confiança diante de Deus, porque só através dessa confiança nós seremos salvos, nós seremos protegidos pelas mãos de Deus, amém? E aqui nessa lei aqui, nós vemos que pela lei lida, né, da aliança, toda fé ela é renovada. Porque aqui explica bem o verdadeiro avivamento de Deus. O que é? Sem exceção, quando nós estamos no verdadeiro avivamento de Deus, não há nada que Deus não possa fazer. Não há portas que Deus não possa abrir. Não há levantes que Deus não possa fazer cair. Não há cadeados que Deus não possa quebrar. Deus, ele é capaz de tudo em nossas vidas. Basta que nós cremos nele. Amém? No capítulo 35, a Páscoa celebrada. Josias, então, celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém e sacrificaram a Páscoa no 14º do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes em seus ofícios e os confirmou no ministério da casa do Senhor. E aos levitas que ensinavam a todo Israel que estavam consagrados ao Senhor, ele disse: Ponde a arca do santuário na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para que não carregueis mais sobre os ombros. Agora servireis ao Senhor vosso Deus e ao povo de Israel. Preparai-vos, segundo as famílias de vossos pais, por suas turmas, conforme prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, de seu filho. Deveis estar no santuário. Segundo a distribuição das famílias do vosso irmão, os filhos do povo, segundo a distribuição da família dos levitas.
Sacrificai a Páscoa e santificai-vos, e preparai para os filhos do povo, vossos irmãos, para que façam conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. O rei Josias ofereceu aos filhos do povo ovelhas, cordeiros, cabritos, dos rebanhos em números de 30.000 e 3.000 bois, tudo para o sacrifício da Páscoa, para todos os que achavam presentes, isto era a fazenda do rei. Também os seus príncipes ofereceram com liberdades ao povo e aos sacerdotes, levitas, Ilquias, Zacarias e Jeiel, príncipe da casa de Deus, deram aos sacerdotes para sacrificarem na Páscoa 2.600 animais do seu gado miúdo, provavelmente ovelhas, e 300 bois. Deste modo também Conanias, Semaias, Natanael, seus irmãos também Asabias, Geisel, Josabade, príncipes dos levitas, deram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 50.000 ovelhas e 500 bois. A Páscoa. E quando estavam preparados o serviço, os sacerdotes se colocaram em teus postos, e deste modo os levitas em suas ordens, conforme o decreto do rei. Então sacrificaram a Páscoa, os sacerdotes aspergiram o sangue recebido da mão dos levitas, os levitas esfolaram as reses, que eram a pele de animais. Tomando logo o holocausto, puseram a parte deles a darem os filhos do povo, conforme as distribuições das famílias, para que oferecer ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. E deste modo fizeram com todos os bois. E assaram a Páscoa do fogo, segundo o regulamento. Mas o que tinha sido santificado cozeram em panelas, em caldeirões e em caldeiras. E se apressaram a reparti-lo a todo o povo. E depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, estiveram ocupados até a noite com os sacrifícios dos holocaustos e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E também os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, conforme o decreto de Davi, Asaf, Remã, Gedudum, vidente do rei. Também os porteiros estavam em cada porta, e não era necessário que se apartasse do seu ministério, porque os seus irmãos os levitas prepararam para eles o necessário. Assim foi preparado todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre os altares do Senhor, conforme decreto do rei Elias. A festa dos pães e sem leveduras. Os filhos de Israel que se acharam ali celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães sem levedura, pães asmos, por 7 dias. Nunca tal Páscoa foi celebrada em Israel desde os dias de Samuel, o profeta, nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como que celebrou o rei Josias, os sacerdotes dos levitas e todo Judá, Israel, os que se acharam ali, juntamente com os habitantes de Jerusalém. Irmãos, também foi dito isso sobre a celebração da Páscoa por Ezequias. A declaração é verídica em ambos os casos, porque Ezequias celebrou a Páscoa como nunca havia sido celebrado antes na sua época. E aqui Josias celebrou uma que foi ainda maior que observava por Ezequias. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias, que ele tinha apenas 26 anos. Josias, ele é morto na batalha. Depois de todas essas coisas, logo depois que Josias ter preparado o templo, Neco, rei de Egito, subiu para fazer guerra contra Carquemis, junto ao Eufrates, e saiu Josias contra ele. E ele então enviou-lhe embaixadores a Josias, dizendo: o que tenho eu contigo, rei de Judá? Eu não tenho contra ti hoje. Eu não venho contra ti hoje, a não ser contra a casa que faz guerra. E Deus disse que me apressasse. Deixa de te colocares contra Deus, que está a meu favor, para que ele não te destrua. Mas Josias não virou o teu rosto dele. Antes ele se disfarçou contra ele pelejar. E não atendeu
palavra de Neco, que eram da boca de Deus, e veio a pelejar contra ele no campo de Megido. E os arqueiros atiraram contra ele, Josias, uma flecha, e disse o rei aos seus servos: tirai-o-me daqui, porque estou ferido gravemente. Então seus servos tiraram daquele carro e o puseram no segundo carro que tinha, e o levaram para Jerusalém, e morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais, e todo Judá e Jerusalém fizeram prantos por Josias. Irmãos, aqui nós vemos, é discutido desde que esse tempo de hoje, a respeito do motivo por que Josias teria feito isso. Além da informação relatada aqui, as Sagradas Escrituras ficam em silêncio. Cada evidência parece assimilar o fato de que o Senhor tentou advertir Josias. Entretanto, certamente podemos entender que Josias não prestou absolutamente nenhuma atenção a um pagão, o qual afirmou ter ouvido isso de Deus. Josias não o fez, e tampouco nós o faríamos. Portanto, com a pequena informação dada, somente arriscar uma opinião. Apesar das reformas de Josias, Judá, de coração pouco, tinha voltado para o Senhor. Por consequente, o Senhor tirou Josias do trono, simplesmente porque já se aproximava o tempo do juízo que estava por vir. Isaías disse algo semelhante com respeito a tal acontecimento: o justo perece, e não compassivos, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, e não há quem entenda porque os justos é recolhido antes do mal. No lamento de Josias. Lamentou Jeremias por Josias, e todos os cantoras recitaram as suas lamentações sobre Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto para Israel, os quais estavam escritas nas lamentações. Quanto aos outros atos de Josias e às suas piedosas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus feitos, tanto os primeiros quanto os últimos, eis que estão escritos no livro de Reis de Israel e de Judá. Capítulo 36. O reinado de Joacás. Então o povo da terra, tomando Joacás, filho de Josias, fizeram rei em lugar de seu pai. Da idade de 23 anos era Joacás quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Joacás foi derrotado e levado a cativo em Egito por Neco, pois o rei do Egito tirou de Jerusalém e condenou a terra a pagar em 100 talentos de prata 1 talento de ouro. O rei do Egito constituiu seu irmão Eliaquim por rei sobre Judá e Jerusalém, mudou o nome dele para Jeoiaquim, e Jeoacás, seu irmão Neco, o tomou e o levou para o Egito. Jeoiaquim reina sobre Judá. Quando começou a reinar Jeoiaquim, era a idade de 25 anos, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, seu Deus. Jeoiaquim é levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. E subiu, pois, contra Jeoiaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o prendeu com cadeias e o levou para a Babilônia. Também Nabucodonosor levou para a Babilônia os vasos da casa do Senhor e o pôs em seu templo na Babilônia. O restante dos atos de Joaquim e os abominações que fez e o que nele se achou, eis que está escrito no livro de Reis de Judá. E de Judá reinou em seu lugar Joaquim, seu filho. Reinado e cativeiro de Joaquim. De 8 anos de idade era Joaquim quando começou a reinar. E reinou 3 meses e 10 dias, Jerusalém. E fez o que era mau aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor enviou e mandou levá-lo à Babilônia, junto com os vasos mais preciosos da casa do Senhor. Continuou Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias reina sobre Judá. Começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Quando começou a reinar, ele tinha 21.
E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não humilhou diante de Jeremias, o profeta que lhe falava da parte do Senhor. Irmãos, uma vez mais a palavra seu Deus refere-se ao fato de que o Espírito Santo, através de Jeremias, o profeta, tratou intensamente com este homem, mas tudo foi inútil. Milhares, na atualidade, enquadram-se nessa mesma categoria, porque se recusam a humilhar-se diante de Deus. A rebelião de Zedequias. E ele, deste modo, rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, o qual o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e se obstinou no seu coração para não se converter ao Senhor, Deus de Israel. E também todos os príncipes, os sacerdotes e o povo, aumentando mais e mais as suas transgressões, seguindo todas as abominações das nações, contaminando a casa do Senhor, a qual ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais enviou a eles através de seus mensageiros, levantando-se de manhã e enviando, porque ele teve misericórdia do seu povo e da sua habitação. Mas eles haviam escárnio dos mensageiros, faziam escárnio dos mensageiros de Deus e menosprezavam a sua palavra, zombando dos seus profetas, até se acendeu tanto o furor do Senhor contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Pelo que trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou a espada os seus jovens na casa do seu santuário, sem perdoar nem mesmo os jovens das donzelas, os velhos decrépitos, e todos ele o entregou nas suas mãos. O Senhor entregou na mão de Nabucodonosor. E deste modo, todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo foi levado para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e romperam os muros de Jerusalém, consumiram a fogo todos os seus palácios, e destruíram todos os seus vasos preciosos. E os que escaparam da espada, eles os levou para a Babilônia, e foram servos dele e de seus filhos, até veio o reino da Pérsia. Para que a palavra do Senhor dita pela boca do profeta Jeremias se cumprisse, até que a terra teve agrado dos seus sábados, porque todo o tempo do seu assolamento, ela repousou até que os 70 anos foram cumpridos. O decreto de Ciro para edificar o templo. Mas o primeiro ano de Ciro, rei dos persas, para que a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias se cumprisse, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei dos persas, o qual fez zoar um pregão por todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu a todos os reinos da terra. Encarregou de que lhe edifique uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós há de todo o povo, que o Senhor Deus seja com ele e suba. Um período de cerca de meio século, irmão, transcorrido entre os eventos narrados nos versículos. O que foi assinalado aqui, além disso, Ciro provavelmente era filho de Ester. O Império Medo-Persa tinha derrotado o Império Babilônico. Estima-se que Ciro, sendo filho de Ester, tenha sido influenciado grandemente por sua piedosa mãe, pois ele, sem dúvida, reconhecia que o Senhor quem o tinha levantado sobre o Império da Pérsia. Isso tem a ver com a reconstrução do templo sob a liderança de Esdras. Todos os israelitas já eram livres para retornar à terra de Israel. Nos capítulos 2 de Esdras, há uma lista primeiro grupo que retornou ao cativeiro. Irmãos, quando chegou ao ponto, que o povo já não obedecia mais, já vivia na idolatria, no escárnio total do pecado, a rebelião de Zedequias ajudou com que aumentasse mais, o pecado. E Deus se irou e mandou, a ira sobre esse povo. Porque na ira
A lei de Moisés exigia que a cada 7º ano toda a terra de Israel descansasse. Isto era chamado de um sábado de repouso para a terra. Sobre o 7º ano, o Senhor disse: Não semearás a tua terra, nem podarás a tua vinha. Por 490 anos, Israel havia ignorado a lei de Deus. Consequentemente, Israel devia ao Senhor 70 anos de sábados. O seu exílio na Babilônia seria por 70 anos. Assim a terra ficaria inativa e desfrutaria dos seus sábados. Deus diz o que ele quer dizer e cumpre o que ele diz. Irmãos, nós vemos aqui que na própria palavra diz, né, que o sábado ele é um dia sagrado, né? É um dia de descanso que Deus escolheu para aquele povo descansar. Mas aquele povo não quis seguir, né? A obediência a desobediência falou mais alto. Então nós vemos hoje no mundo, nos dias de hoje, que nós não podemos, irmãos, criticar aqueles que guardam o sábado, porque eles estão fazendo conforme está escrito na Bíblia. Nós sim podemos dizer que nós não estamos fazendo conforme está escrito na Bíblia, né? Porque hoje as pessoas deixaram de descansar no sábado para descansar no domingo, sendo que o sábado, na palavra, é o descanso de Deus. Foi o tempo que Deus deu para o povo descansar. E hoje, nos dias de hoje, não é assim. As pessoas escolheram o domingo para descanso, não o sábado. Então, eu não vou entrar nesse questionamento, né? Porque eu estou aprendendo agora, eu estou lendo, eu estou também fazendo essa leitura bíblica com vocês. E é onde a gente começa a ver, né? A perceber como é a palavra, o que está na palavra e o que vem de Deus. Amém? Vamos me acompanhar. Vocês vão me acompanhar no livro de Salmos. Hoje nós vamos ler, irmãos, o Salmo 23. E vamos fazer uma oração, né? Uma breve oração, uma corrente de oração para agradecer a Deus, né? Não só pedir, mas agradecer a Deus por todos os benfeitos que Ele tem nos dado, os livramentos, né? Os cuidados que Ele tem conosco todos os dias, amém? Aqui no Salmo 23 fala: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa para mim perante os meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entro na sua presença, Pai querido, Pai amado, apresentando a cada vida que aqui se encontra me acompanhando, Pai. Pai, o Senhor sabe que eu não estou aqui, Senhor, meu Deus, apenas para brincar com a sua palavra. Não, Pai. Eu estou aqui, Pai querido, para levar o que o Senhor quer levar aos seus filhos. Pai, que eu não venha falar nada mais, nada menos. Que eu não venha que eu não venha me virar para a esquerda nem para a direita. Que eu venha, Senhor, meu Deus, fazer o certo. Pai querido, Pai amado, em cada capítulo, em cada versículo, eu vejo o quanto o Senhor fala com o seu povo. O Senhor fala sobre obediência, o Senhor fala sobre a fidelidade, o Senhor fala sobre a honra. Que nós possamos aprender, Senhor meu Deus, através desse estudo bíblico, Pai. Tudo que o Senhor quer de nós. Porque nós sabemos e estamos aprendendo a reconhecer que o Senhor quer a nossa fidelidade, que o Senhor quer a nossa obediência a Ti, Pai. E isso não é pedir muito, Pai, de um Deus tão grande. O Senhor poderia exigir muito mais, mas o Senhor não exige tudo isso. O Senhor só quer de nós a obediência. O Senhor só quer de nós, Senhor meu Deus, a fidelidade a Ti. Pai, que seus filhos venham aprender através dessas palavras, Senhor meu Deus. Que é através da obediência que nós conquistamos, Senhor meu Deus, a nossa vitória. Que nós
nós podemos ser curados, libertados, renovados e transformados todos os dias. Pai, hoje nós viemos agradecer, Pai. Através dessa corrente de oração, nós viemos agradecer pela saúde. Nós viemos agradecer até mesmo pelo que a gente ainda não recebeu, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu te agradeço, Senhor meu Deus, por tudo que eu tenho e por tudo que eu ainda não tenho, Pai. Porque eu sei que está no propósito da sua palavra e eu sei que o Senhor pode muito mais em nossas vidas. Pai, vai levando cura na vida dos teus filhos, vai levando refrigério, Pai. Abre portas de emprego aos que estão desempregados, Pai. Senhor, meu Deus, toca naquelas papeladas que seus filhos aguardam por uma resposta, Senhor, meu Deus, na justiça, no INSS, em qualquer tipo, Senhor, meu Deus, de justiça que venha a se levantar contra seus filhos, que o Senhor seja o advogado, o desembargador, o juiz, o promotor, que o Senhor venha dar a última palavra para os seus filhos, Pai. Que através dessa oração, seus filhos venham receber a bênção necessária, Pai, para que eles venham trazer grandes testemunhos, meu Deus. Mesmo que eles não queiram entrar aqui, Senhor, meu Deus, nos comentários e deixar seus pedidos e orações, que o Senhor possa ouvi-los, Pai, nesse momento. Pai, usa-me, Senhor, meu Deus, como vaso em suas mãos. Faça de mim, Senhor, meu Deus. Faça de mim um projeto nas tuas mãos, Pai. Trabalhe na minha vida, Senhor, meu Deus, que eu venha trazer mais e mais a palavra de Deus. Pai, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, meu Deus, tudo que nós possamos ter feito que não te agrade, Senhor, meu Deus, aos seus olhos. Venha, Senhor, meu Deus, nos ensinar a seguir o caminho certo. Venha nos ensinar, Pai, a fazer o que é certo, Pai, em nossas vidas. Pai, desde já eu te agradeço pelo dia de hoje, eu te agradeço, Senhor meu Deus, pelo alimento, eu te agradeço pelo teto, eu te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor tem me emprestado nesta terra, Pai, para te servir. E que eu possa, Senhor meu Deus, seguir na frente, Pai. Com o Senhor na frente, que eu possa seguir, Pai. Levando o Senhor aonde eu for. E que o Senhor possa me guiar, Senhor meu Deus, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, que eu não venha falar mais do que o Senhor pode me entregar a levar aos seus filhos, Pai. Usa minha boca, usa meu coração, usa meu corpo, usa meu espírito, Pai, para levar aos seus filhos, Senhor, a sua mensagem. Eu te agradeço desde já, Pai, por ter me dado a oportunidade, Senhor meu Deus, de abrir esse canal. Sei, Senhor meu Deus, que coisa simples, mas é na simplicidade que o Senhor nos faz crescer, Pai. Pai, sou apenas uma serva. Sou apenas, Senhor meu Deus, uma irmã, uma filha, uma mãe, que está aqui, Senhor meu Deus, tentando levar, Senhor meu Deus, essa leitura bíblica àqueles que não conhecem a palavra, àqueles que não conhecem a Deus. E que através dessa palavra eles venham, Senhor meu Deus, te conhecer, eles venham entender, Senhor meu Deus, a sua história desde o início, Pai, da criação do mundo, Pai. E que nós possamos chegar até o livro de Apocalipse e entender todas as suas provisões, porque nós sabemos que tudo que está acontecendo hoje no mundo, Pai, está vindo por profecias, está vindo porque está escrito na Bíblia. Mas nós sabemos que através da Bíblia, da palavra de Deus, a única coisa que o Senhor quer de nós é nossa obediência, é nossa gratidão, é nossa humilhação, Pai. Que nós venhamos a se converter a Ti, que nós venhamos a se humilhar a Ti, Pai, para receber a Sua misericórdia todos os dias em nossas vidas. Amém? Irmãos, vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre.
Amém? Todos dizem amém, graças a Deus. Que vocês recebam essa palavra, que vocês fiquem com o Salmo 23, que através do Salmo 23 vocês venham ser libertos, porque nós sabemos que Deus está a qualquer tempo, a qualquer hora para nos ouvir, que nós venhamos ter uma intimidade com Ele, irmãos e irmãs, que Deus possa entrar na casa de vocês, na vida de vocês, no trabalho de vocês, nos sonhos de vocês, irmãos, e que vocês venham trazer grandes testemunhos através da palavra de Deus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Se inscrevam no canal, compartilhe, me ajude, irmãos. Eu peço para vocês de todo o coração, me ajude a criar mais, que vocês possam me ensinar também. Deixe aí os seus comentários, deixe os pedidos de oração. Se vocês quiserem sentir do coração, deixe seus nomes, eu estarei orando por vocês. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.